Olá pessoal, então hoje nós vamos ver como que se resolve uma equação de segundo grau. O que é resolver a equação de segundo grau? É encontrar o valor da incógnita, no nosso caso aqui o valor do x, tá ok? A gente vai fazer o quê? A gente vai separar, tá, essa resolução de equações em equações completas e incompletas, tá ok? Vamos ver primeiro as incompletas. E por último, a gente vai ver aí as equações completas no próximo vídeo, tá ok? Então, ó, a gente vai começar com equações na forma ax² mais c igual a zero. Observe que nessa forma o meu b vale zero, então o termo que tem o x, ele desaparece, tá ok? O que acontece quando a gente resolve uma equação completa? Na equação de primeiro grau, a gente resolvia ela deixando do lado esquerdo os termos que tem x e puxando para o lado direito os termos que não tem x. Tá ok? A gente consegue fazer isso na equação de segundo grau completa? Não. Se eu puxo os termos que tem x para o lado esquerdo, eu vou ter x² e x. E eu não vou conseguir juntar esses dois termos em um termo só. Então não vou conseguir isolar o x. A gente teria que procurar uma outra maneira, que é o que a gente vai fazer futuramente. Tá ok? Mas a gente vai começar nessa forma aqui, por quê? Quando o meu b é zero, 0 vezes x, 0. O termo com x desaparece. E o x fica aparecendo em somente um termo. Se o x está aparecendo somente em um termo, eu consigo isolar ele. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Observe, 2x² menos 8 igual a zero. Se eu quero isolar o x, vou começar passando o 8 para o outro lado. Ele está negativo, ele vai passar positivo. Beleza? Até aqui é igual a equação de primeiro grau. O 2 está multiplicando, passo dividindo. 8 dividido por 2 vai dar 4. Já descobrimos o valor de x², mas eu quero saber o valor de x²? Não, eu quero saber o valor do x. Então vamos lá, pensem um pouco comigo. Qual número que eu elevo ao quadrado e o resultado dá 4? O que é um número ao quadrado? É um número multiplicado por ele mesmo. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 4? Provavelmente vocês pensam diretamente no 2. 2 vezes 2, 4. E muito bem, está certinho se você pensa no 2. Mas aí vem a pergunta: é o único número que multiplicado por ele mesmo dá 4? Observem aqui, ó. Se eu tenho menos 2 multiplicado por menos 2, 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. O menos 2² também dá 4. Então tem como eu saber se esse x aqui vai ser 2 ou menos 2? Não tenho como saber a princípio. Tá ok? Vamos continuar aqui nossa conta. O que está faltando eu passar para o outro lado da igualdade? Eu teria que passar esse quadrado. Só que eu passo com operação inversa. O inverso da potência quadrado é a raiz de índice quadrado. É raiz quadrada. Tá ok? Então passaria assim. Raiz quadrada de 4. O quadrado passou como raiz quadrada. Só que devido a esse fato de eu não saber se esse número vai ser positivo ou negativo, sempre que eu passar um quadrado para o outro lado da igualdade, eu vou passar como mais ou menos a raiz quadrada. Tá ok? Nossa, professor, que esquisito. É, mas a gente se acostuma. Tá ok? Agora sim, ó. Raiz quadrada de 4 é qual número multiplicado por ele mesmo dá 4? A gente viu que é o 2, certo? Então a gente vai continuar aqui, ó. X igual mais ou menos 2. Professor, eu não entendo que esse mais ou menos 2. Ele significa o quê? Que o x pode ser 2 positivo ou 2 negativo. Como assim, professor? Tem que x pode ser 2 ou
x pode ser menos 2. E aí que vem a parte estranha do negócio. X não é um número? X é um número. Como que eu vou responder uma questão e colocar x igual a 2 e x igual a menos 2? X é um número e eu estou falando que ele vale dois valores diferentes. E aí vem uma coisa que a gente vai precisar entender na equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, eu sempre vou ter duas possibilidades de resposta. Assim como na de primeira, eu tinha uma possibilidade. Na de terceiro grau, eu vou ter 3 possibilidades. Na de quarto grau, 4 possibilidades. E por aí vai. Tá ok? Só que eu não posso deixar isso daqui. Eu tenho que deixar bem claro para a pessoa que está lendo a minha resolução que isso daqui são duas possibilidades de resposta. Tá ok? A gente chama essas respostas, possíveis soluções de x, de raízes. São raízes da minha equação. As duas raízes da minha equação são 2 e menos 2. Para mostrar que são possibilidades, a gente costuma chamar de x' e x duas linhas. É como se fosse uma aspa simples e uma aspa dupla, tá ok? Então, x' é 2, x duas linhas é menos 2, ou seja, eu tenho uma possibilidade que é o 2 positivo e a outra que é o 2 negativo. Sempre vai ser nessa ordem, positivo e negativo? Não, tanto faz a ordem, poderia ter colocado menos 2 e 2. São duas possibilidades, não tem uma prioridade aí, tá ok? O importante é eu deixar bem claro que são duas possibilidades de valor para x, e é o que sempre vai acontecer na equação de segundo grau, tá ok? Pode acontecer dessas possibilidades, x' e x duas linhas, darem iguais? Pode. Eu vou ter só uma raiz? Não. A gente vai ter o que chama de raiz dupla, porque se é de segundo grau, tem que ser duas raízes, mesmo se elas forem iguais. Tá ok? Ah, professor, eu não sei se eu entendi. A gente ainda vai fazer vários exemplos aqui, é uma matéria nova, é uma coisa que a gente tem que ir pegando aos poucos. O que, que você vai prestar atenção? No que é sempre igual. Observe aqui. Passei mudando o sinal. Passei dividindo. Resolvi a divisão. Quadrado, passei como mais ou menos raiz. Separei a minha resposta. Vai ser sempre do mesmo jeito, tá ok? Isso é a vantagem de matemática, você não decora, você aprende um caminho, um algoritmo, uma sequência de passos, e você vai poder usar para qualquer equação nessa forma aqui, tá ok? Então vamos com calma, tranquilamente seguir. É incompleta porque tem só dois termos, o x aparece só em um termo, eu vou isolar o x. O 32 está positivo, ele vai passar negativo. Então aqui vai ficar menos 2x² é igual a menos 32. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então x² é igual a menos 32 dividido por menos 2. Vou mudar o sinal do 2? Não. Quando eu estou multiplicando e passo dividindo, eu já inverti a operação. Eu não mudo o sinal dele, tá ok? Menos 32 dividido por 2. 32 dividido por 2 é 16. Menos com menos, mais. Falta o que para achar o valor do x? Eu tenho que me livrar desse quadrado. O quadrado passa como para o outro lado? Passa como mais ou menos raiz quadrada. Lembra que sempre o quadrado vai passar como mais ou menos a raiz. Raiz quadrada de 16. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 16? O 4. 4 vezes 4 é 16. Posso deixar assim minha resposta? Não, eu estaria falando que x é dois números. E x é um número. Eu só não sei se é o 4 positivo ou o 4 negativo. Então eu vou deixar isso bem claro. X' menos 4. X duas linhas, 4. Veja que aqui de propósito eu inverti, né? Coloquei um negativo primeiro e o positivo depois. Tanto faz a ordem. Eu só preciso separar. Tá ok? Ah, professor, realmente é igual, né? Passei mudando o sinal, passei dividindo, resolvi. Passei com mais ou menos 6² e separei. Sempre vai ser desse jeito, nessa forma. Então vamos continuar vendo exemplos aqui para a gente ver
que é sempre igual. Incompleta, x aparece só em um termo. Vou isolar o x. Então, 15 está negativo, passa positivo. O 3 está multiplicando, passo dividindo. 15 dividido por 3, 5. O quadrado passa como? Mais ou menos raiz quadrada. Beleza, povo? Raiz quadrada de 5 é um número racional? É um número inteiro? Qual número multiplicado por ele mesmo dá 5? A gente sabe o quê? Que 2 vezes 2 é 4. Tem que ser um número maior do que 2. Só que 3 vezes 3 é 9. Tem que ser menor do que 3. Não, não vai ser um número inteiro isso daí. O que a gente vai fazer? Deixa a raiz. Raiz quadrada é um número. Tá ok? Se desse para resolver a raiz, eu ia resolver ela obrigatoriamente. Agora, eu posso separar minhas possibilidades, ó. O mais ou menos, eles ficam fora da raiz, né? Então, mais raiz de 5, e meu x duas linhas, menos raiz de 5. Olha que tranquilidade, né? Se o valor de x não for um valor que eu sou obrigado a resolver, pode deixar dentro da raiz, se ela não for exata. Se ela for exata, resolve, tá ok? Então, tá aqui. Separei as minhas possibilidades, beleza? Isso é um número. A gente viu isso quando fez a revisão lá de reta numérica. Então vamos lá. Aqui. Também incompleta e o x aparece só em um termo. 9 está negativo, passa positivo. 4 está multiplicando, passa dividindo. Vai dar exato essa divisão? Dá exato, mas dá inteiro? Não, vou ter números decimais aí. O que a gente faz? Deixa a fração. Não é? Não dá para simplificar? Deixa nem dividir exato, dando um número inteiro. Deixa do jeito que está. Quadrado passa como? Mais ou menos raiz quadrada. O que a gente viu de raiz quadrada de fração? Eu posso pegar a raiz do número de cima e a raiz do número de baixo. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. Beleza, pessoal? E agora, já está na forma reduzida isso daqui, né? Forma irredutível. É só separar. X' igual 3 meios, ou 1,5, se você preferir dividir ali, tanto faz. X duas linhas, menos 3 meios, ou menos 1,5, se você preferir dividir. Tá ok? Então, resolveu e separou. Mais dois exemplos para a gente fechar essa parte aí, ó. Vamos lá. 125 é o termo que não tem o x. Eu tenho x ao quadrado. X aparece só em um termo, é incompleta, e dá para me isolar o x. Ele está positivo, passa negativo. Beleza. O 5x, o 5 que acompanha o x ao quadrado aqui, está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, menos 125 dividido por menos 5. 125 dividido por 5 dá 25. Menos com menos, mais. Falta passar o que para o outro lado? O quadrado. Então, a gente vai tirar o quadrado, joga ele para o outro lado, como mais ou menos raiz quadrada de 25. Qual número multiplicado por ele mesmo dá 25? O 5. Então, sei que x vai ser igual a mais ou menos 5. Minhas possibilidades de resposta aí, minhas raízes são 5 positivo e 5 negativo. Resolvi mais uma equação. Então, não é um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Nessa daqui tem um pequeno detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. O 8 está positivo, passa
negativo. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então fica menos 8 dividido por 2, que dá menos 4. Quadrado passa como? Mais ou menos raiz quadrada. E aqui vem um detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês. Qual é a raiz quadrada de menos 4? A raiz quadrada é o número que multiplicado por ele mesmo dá o radicando 1. Aí tem aluno que fala, é menos 2. Não, porque a gente viu que menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. A gente viu que 2 vezes 2 dá 4 positivo. E se eu pego 2 vezes menos 2, eu não estou pegando um número e multiplicando por ele mesmo. Não vai ser o quadrado, não vai solucionar isso daqui. Ok? Então, aí eu pergunto, eu digo o que nisso daqui? Como que eu continuo isso daqui? Dá para continuar? Dá para continuar, mas não no conjunto dos números reais. Tá ok? Existe um conjunto numérico, que são um conjunto dos números complexos ou números imaginários. Você estuda isso lá no ensino médio, tá ok? E esse conjunto existe exatamente para isso, tá ok? Exatamente quando aparece um número negativo dentro de uma raiz de índice par, tá ok? Se fosse uma raiz que o índice fosse ímpar, eu poderia ter um número negativo aqui tranquilamente, tá? Mas se o índice for par, não dá. Sempre vai dar esse probleminha aqui. Então existe? Existe, mas não nos números reais. Então quando acontecer essa parte, vocês chegarem nessa parte onde aparece a raiz e o número de dentro dela for negativo, você vai agradecer, porque você não vai precisar continuar a sua conta. Falar, ai que bom. Então todos os meus alunos comemoram quando descobrem que o número aqui vai ser negativo, porque sabe que vai parar a conta ali. Só que eu vou deixar isso, não vou escrever mais nada. Se você deixa assim, pode parecer que você não terminou a questão. Você tem que deixar bem claro que você não continuou, porque você sabe que nos números reais não dá para continuar. Você vai fazer isso como? Escrevendo não possui raízes reais. Ou você escreve não possui solução real. Tranquilo, povo? Então, não dá para continuar aqui. A gente viu por quê, né? Não possui raízes reais ou não possui solução real. Então, isso é tudo que você precisa para resolver uma equação de segundo grau incompleta na forma ax² mais c igual a zero. Na próxima aula, a gente vai ver equação incompleta com b diferente de zero e o c igual a zero. Tá ok? Então, até lá, pessoal.